Abra sua Bíblia em Romanos capítulo 4. Romanos 4, versículo 17. Romanos 4, 17. Amém? Achou? Diga amém. Diz assim: como está escrito, por Pai de muitas nações te constituí, perante aquele no qual creu, o Deus que vivifica os mortos, e chama à existência as coisas que não são como se já fossem. Abraão, esperando contra a esperança, ou crendo contra a esperança, para vir a ser pai de muitas nações, segundo lhe fora dito: assim será a tua descendência. E sem enfraquecer na fé, embora levasse em conta o seu próprio corpo amortecido, sendo já de 100 anos, e a idade avançada de Sara, não duvidou por incredulidade da promessa de Deus, mas pela fé se fortaleceu, dando glória a Deus, estando plenamente convicto de que Ele era poderoso para cumprir o que prometera. 22. Pelo que isto lhe foi também imputado para justiça. Amém? Glória a Deus. Vamos orar ao Senhor. Pai, obrigado, Senhor. Sabemos que o Senhor está aqui neste lugar, que o Senhor está presente neste lugar, Senhor. Abençoa, Pai, que o Senhor possa agora falar grandemente através da Tua palavra. Nos usa como canal de bênção, Pai. Ó Deus, que o Senhor possa, em nome de Jesus, Senhor, fazer algo tremendo aqui nessa noite, Pai. Nós sabemos que muitas pessoas estão a caminho, muitos não chegaram por causa da chuva, mas nós sabemos que a Tua presença já está aqui, Senhor, e isso é o que mais importa para nós, é o Teu Espírito Santo, Pai. Então venha manifestar a Tua presença nessa noite, Pai. Nós estaremos aqui, Pai, para cearmos, Pai, para estarmos juntos, partilhando do corpo e do sangue do Cordeiro. Então se faça presente através da Tua palavra, fala conosco, nós te pedimos em nome de Jesus, Senhor. Amém. Glória a Deus. Romanos 4, 17 e 22 fala sobre a passagem de Abraão, que recebe uma promessa de Deus, e eu queria pregar com o tema: a fé substancia a provisão de Deus. Substanciar é um verbo que significa nutrir, sustentar, reforçar, dar alimento. Então a fé, ela substancia a provisão de Deus. Vocês viram que nesse texto que nós lemos, Abraão, ele tem uma promessa de Deus, mas essa promessa era algo que não era visível, era algo que precisava ser gerado. E o texto que eu li no versículo 17 fala que Deus, ele chama à existência as coisas que não são como se elas já fossem. Parece que é algo assim mágico, mas na realidade não é algo mágico, é algo sobrenatural. Amém? Nós vivemos por algo que é sobrenatural. Ele sobrepõe o natural. Amém? O que é algo sobre? Está acima do natural. É isso que nós cremos. Então quando a palavra aqui fala que Deus chama a existência as coisas que não são como se elas já fossem, está dizendo o quê? Eu já criei. Amém? Você pode glorificar Deus por isso? Deus está dizendo: eu já criei, meu irmão. Ele está dizendo: eu já fiz. Está dizendo: eu já formei. Já aconteceu. No mundo espiritual já é algo que já é uma realidade. Talvez não é uma realidade no plano terreno, no plano natural, mas no plano espiritual isto já é uma realidade, meu irmão. É isso que Deus está querendo dizer. Ele chama as coisas que não são como se já fossem. E se a gente for olhar, ele tinha 100 anos, querido. E ele tinha uma promessa de Deus, que Deus daria uma herança para ele. A sua mulher tinha uma média de 90 anos, Sara.
E ele tinha uma promessa, e quando Deus fez a promessa para Abraão, ainda demorou 25 anos para que essa promessa se cumprisse para que nascesse o Isaac, o riso, o sorriso. E ele aguardou, e a Bíblia fala que ele aguardou, ele esperou, não se enfraqueceu, não duvidou, e ele continuou crendo, mesmo sabendo que o seu corpo já estava amortecido. Todo mundo entende o que é isso, né? Amém? Deixa a chuva para lá. Todo mundo entende o que é um corpo amortecido, né? Não tem nenhuma criança aqui não, né? Todo mundo já entende, né? Ele não podia, meu irmão. Por mais que ele tivesse vontade, ele não podia. A cabeça até pensava, mas o corpo não respondia. Era essa a situação de Abraão, 100 anos, querido. E ali a sua esposa diz que quando até o anjo foi avisar que ela ia engravidar, diz que ela riu. Porque era muito sobrenatural o negócio, querido. Não era normal, era algo sobrenatural. É isso que Deus quer fazer com a minha vida e com a sua vida. Ele está chamando à existência as coisas que não são, como se já fossem na minha vida e na sua vida. Você ainda não contemplou, pastor, mas eu não vi, eu não toquei, eu não apalpei, não tem problema, querido. Aleluia, Ele já está chamando, Ele já chamou, já foi gerado, já foi criado, já está lá, já está pronto. Aleluia. Eu lembro de 1 Reis 18:41. 1 Reis 18:41. Estava um tempo diferente do nosso tempo aqui, né? Lá tinha seca, não chovia, aqui está chovendo bastante. Mas naquele tempo diz que não tinha chuva. E ali diz que o profeta Elias, ele pede para o seu moço que vá até olhar para o mar, sobe no monte, olha para o mar e vê que se tem nuvens, se tem alguma coisa, algum sinal de chuva. E diz que o seu moço vai e volta dizendo, não tem nada lá, não estou vendo nada lá, não tem nada. Aí ele falou assim, então faz isso 7 vezes. E aquele jovem foi, mas diz que enquanto ele ia, diz que Elias, no texto lá, 1 Reis 18:41, diz que Elias pega, ele se encurva, e ele coloca o seu rosto entre os seus joelhos. Sabe o que é isso? Forma de um feto. Era a forma de um feto. O que é um feto? Feto fala da vida, fala de gerar uma vida, fala de criar uma vida, fala de algo que está acontecendo, algo que está nascendo, algo que está sendo gerado. Elias estava gerando, orando, encurvado com seu rosto sobre os seus joelhos, ele estava gerando através da oração, querido, enquanto o seu moço ia lá e voltava, até na 7ª vez que ele foi, ele voltou e falou assim, olha, eu vejo algo assim, eu vejo uma pequena nuvem, como a mão de um homem. Aleluia. Aí Elias falou assim, vai lá, avisa Acabe que vai cair grande chuva, manda ele aparelhar os carros, manda ele correr, porque está vindo abundante chuva. Aleluia. Estava vindo abundante chuva, querido. Por que choveu? Porque ele estava gerando em oração. Ele estava gerando a chuva, queridos. E nós precisamos gerar pela fé aquilo que nós temos colocado diante de Deus. Precisa nascer, queridos. Aquilo que você precisa de Deus precisa nascer. Mas como é que você vai receber? Você vai receber através da oração. Através da oração você tem que colocar o seu rosto entre os seus joelhos, e você precisa se encurvar na presença de Deus. Se encurvar significa se humilhar, significa declarar que Deus é poderoso para realizar aquilo que você não pode fazer. Creia, Ele é poderoso para realizar aquilo que você não pode fazer, queridos. Aleluia. Mas você não pode fazer com que uma criança seja gerada dentro do ventre de uma mãe, se não for por Deus. Mas você pode orar, não é verdade? Nós podemos orar para trazer isso. Deus chama a existência as coisas que não são, como se já fossem. Mas nós temos que fazer como Elias, gerar, querido.
chamar a existência, Deus chama, mas nós precisamos gerar através da oração, queridos. Não é isso que Filipenses 4:6 fala? Não estejais inquietos por coisa alguma, antes vossas petições sejam conhecidas diante de Deus, através da oração, da súplica, com ação de graças. Adianta nós estarmos ansiosos? Não adianta. Não vai adiantar, foi o que o pastor leu no começo, Mateus capítulo 6. Não adianta estarmos ansiosos, porque é Deus que faz, querido. Ele fala, antes coloque diante de Deus as suas petições. Senhor, eu preciso, Deus, tu sabes, Pai. Tem nome, né? O João, trabalha na vida dele, Senhor. A Mariazinha, faz a obra, Senhor. O meu filho que está lá, Senhor, na biqueira nesse momento, faz a tua obra, meu Pai. Oh Deus, meu marido, eu passei agora, ele está na esquina, no bar, tomando uma bebida, está ali com seus amigos, está farreando, mas nós temos que chamar a existência, gerar através da oração, queridos. Apresenta as suas petições diante de Deus, através da oração e da súplica. Interessante que ele fala com ação de graças, mas você nem recebeu, já está agradecendo? Como é que é isso? Coisa doida de Deus? Oração, súplica, né? Tudo bem, com ação de graça, você ainda nem recebeu, mas você já tem que estar agradecendo por aquilo que Deus está fazendo, queridos. Porque Ele chama a existência as coisas que não são, como se já fossem. Aleluia. Elias teve essa experiência, um pouquinho antes, em 1 Reis capítulo 17, fala que esse moço de Elias, segundo a tradição judaica, diz que esse moço que Elias manda ir lá, ele era o filho da viúva de Serepta. E diz que, se você for ver 1 Reis 17, fala sobre essa viúva que ela recebe o profeta, e o profeta estava com fome. E aí Elias pergunta para ela, o que você tem na sua casa? E ela diz, eu tenho um punhado de farinha numa panela, e um pouco de azeite numa botija. Eu vou fazer aqui um bolo, vou fazer algo para mim e para o meu filho, nós vamos comer e vamos morrer. Depressão, né? Quando a crise chega, a depressão bate, meu irmão. Olha, nós vamos comer e vamos morrer. Mas ela não sabia que o homem de Deus estava na casa dela, queridos. E quando o homem de Deus chegou, ele falou assim, não, faça primeiro para mim um bolo pequeno, e faça para vocês, mas faça para mim um bolo pequeno, porque eu quero dizer uma coisa para você, eu quero profetizar sobre a sua casa, não faltará farinha na sua panela, e não faltará azeite na sua botija. E aquela mulher foi e fez, querido, aquilo que o profeta tinha falado, e comeu ela e a sua casa, queridos, por muito tempo, meu irmão. Aleluia. Aquele profeta foi ali, ele era a voz de Deus naquela casa. Aquele moço, querido, depois ele começou a acompanhar o profeta Elias, onde o Elias ia, aquele moço ia. Mas diz que aquele moço também adoeceu de uma doença muito grave. Ele acabou morrendo. E aquela mulher fala para o profeta, como profeta tu faz isso? Poxa, tu veio aqui para, em vez de trazer bênção na minha casa, tu veio trazer maldição. E Elias fala o que aconteceu, meu filho morreu, adoeceu e morreu. E Elias vai até a casa dela, pega aquele menino, leva para o quarto onde ele se hospedava, e ali ele ora ao Senhor, e ali ele deita sobre aquele menino 3 vezes, se estende sobre o corpo daquele menino, e fala, Senhor, faça com que a alma desse menino volte para o corpo. E a Bíblia fala que a alma daquele menino entrou novamente no corpo daquele jovem, queridos, e aquele jovem ressuscitou, querido, aleluia. Aleluia, eu quero dizer uma coisa para você, ouça a voz de Deus, querido, ouça a voz de Deus, ouça a voz do homem de Deus, querido, aleluia, porque Deus chama a existência as coisas que não são como se já fossem. O que é para Deus ressuscitar um morto, querido? Para nós é impossível, para nós é muito difícil, mas para Deus não existe impossíveis, querido. Para Deus não há impossíveis. A provisão daquela mulher não foi somente o alimento, que não faltou farinha na sua panela e não faltou azeite na sua botija, não, mas também Deus proveu até a vida do seu filho novamente. Eu quero dizer algo para você, quando Deus faz o negócio completo, queridos. Você pode glorificar Deus por isso? Deus faz o negócio completo. Deus não faz pela metade, meu irmão. Deus, quando faz, Ele faz por completo. Nós é que temos que esperar um pouquinho.
Aleluia. A fé substancia a provisão de Deus. Nós precisamos ter a fé, acreditar, nós precisamos ter fé. Hebreus 11:1 fala o quê? Que a fé é o firme fundamento das coisas que nós esperamos e a convicção dos fatos das coisas que nós não vemos. Pela fé nós cremos que o universo foi formado pela palavra de Deus. E tudo, queridos, tudo que nós vemos hoje, de maneira que o visível vai existir das coisas que não aparecem. Interessante isso, Hebreus capítulo 11, versículo 3 diz: pela fé entendemos que o universo foi criado pela palavra de Deus. Quem crê assim, dessa maneira? Você crê assim? Pela fé nós cremos que o universo foi criado pela palavra de Deus. Mas a palavra também de Deus fala, querido, que a fé, ela não é de todos. 2 Tessalonicenses, capítulo 3, versículo 2, fala que a fé, ela não é de todos. Pastor, mas como assim? Existem muitos inimigos da fé, queridos. Nós temos vivido um tempo agora na igreja que tem se levantado muitos inimigos da fé. Nós temos vivido um tempo que nós sabemos que nós fomos, o mundo ocidental ele foi criado, os seus alicerces, a sua base é a cultura judaico-cristã. Mas nós temos visto nesses tempos, e há um tempo, não agora, por causa de muitos homens que se levantaram nos outros séculos anteriores a nós, filósofos, que eu vou citar um aqui. O que está acontecendo? Eles estão tentando desconstruir a nossa fé. Estão tentando desconstruir toda uma história, toda a base da civilização ocidental, queridos. Por que nós estamos no ano 2018? Porque é depois de Cristo. Então, toda a cultura que nós temos foi formada, a sua base é a cultura judaico-cristã. E nós temos visto que Satanás mesmo tem feito isso, tem levantado pessoas, e muitos têm seguido esses filósofos que, na realidade, são ateus, que não creem em Deus. E dentro das nossas universidades, das nossas faculdades, nós temos visto muitos jovens, quando eles estão na igreja, eles estão aqui, eles são a bênção, mas quando eles começam a ir para a faculdade, eles se desviam, porque a cultura lá é outra, a linguagem lá é outra, as palavras lá que ele escuta são outras. Se ele não tiver um alicerce firme, se ele não for firmado na rocha, ele acaba não ficando. E um desses, Friedrich Nietzsche, ele disse, vou falar algumas frases desse filósofo alemão, que morreu no ano de 1900. Para ler o Novo Testamento é preciso usar luvas diante de tanta sujeira. O cristianismo foi até o momento a maior desgraça da humanidade. E ele também disse, Deus está morto. E esse homem, querido, enquanto ele era vivo, enquanto Nietzsche era vivo, ele não era tão assistido, tão lido, tão procurado. Mas depois que ele morreu, os seus escritos, os seus livros, inspiraram gerações, querido, de ateus, de homens que não creem em Deus, de pessoas que começaram a entender, a Bíblia não é verdade, a Bíblia não precisa da Bíblia. Ele disse que o Novo Testamento era preciso usar luvas de tanta sujeira que tem no Novo Testamento. Então a gente vê que essas pessoas, elas formaram e ainda estão tentando formar o caráter de pessoas que muitas vezes foram cristãs, que nasceram no Evangelho, nasceram no berço evangélico, acabaram se afastando. Por quê? Por causa dessas coisas. Porque o inimigo, ele vem com várias, ele vem com as suas artimanhas, e muitos se afastaram. Nós vemos hoje o evangelho na Europa ali fracassado. Nós vemos ali na Europa países, que foram berço do protestantismo. Hoje, querido, só Jesus. As igrejas viraram cinema, viraram mesquitas. Hoje eu vi uma matéria até na hora do almoço, a igreja católica lá, ela não tem o que fazer, não tem ninguém para ir na missa, aí o padre abriu a igreja para fazer o brinquedo, colocou brinquedo, fez um bar, vende cerveja, vende tudo. Agora está enchendo a igreja, meu irmão, está enchendo a igreja lá. Olha só, querido, nós não precisamos disso para encher a igreja, querido. Nós só precisamos de Jesus, querido.
Nós não precisamos de nenhum artifício desse para encher a igreja. Nós precisamos do evangelho, nós precisamos da palavra de Deus, querido. E muitas pessoas têm se afastado da simplicidade que há em Cristo, no evangelho de Jesus. Por quê? Porque tem sido envolvido, tem sido seduzido por esses falsos argumentos, queridos. Aleluia, mas pela fé nós entendemos que o universo, ele foi criado pela palavra de Deus, querida. Você crê nisso em nome de Jesus? Então glorifica o nome do Senhor. Aleluia, nós temos que lutar. E aí Filipenses capítulo 1, 27 fala assim: estais firmes num só espírito, como uma só alma, lutando juntos pela fé evangélica. Isso é uma palavra que Deus me deu há uns dias. Estarmos juntos, firmes num só espírito, numa só alma, e lutarmos juntos pela fé evangélica. Nunca foi tão urgente nós estarmos firmes no só propósito, num só espírito, numa só alma, para que nós possamos lutar pela fé evangélica. Nós temos visto pessoas se levantarem contra a nossa fé, aleluia, mas a nossa fé, querida, ela não é baseada nos homens, a nossa fé é baseada na palavra de Deus, querido. Então deixa vir os ataques, o inimigo se levanta, ele vem com os seus ataques, ele vem com as suas mentiras, ele vem tentando trazer o escândalo, ele vem tentando trazer a vergonha, mas a palavra de Deus, ela não muda, e nós temos que continuar perseverando nessa palavra, queridos, aleluia. Você entende? A fé substancia a provisão de Deus, a fé não é de todos, pastor, e ali em 2 Tessalonicenses 3, no capítulo 2 diz que a fé não é de todos, mas no versículo 3 diz assim: mas fiel é o Senhor, que vos confirmará e vos guardará do maligno, queridos. Aleluia, a fé não é de todos, mas fiel é o Senhor, que vos guardará e vos confirmará, vos livrará de Satanás, do maligno, queridos. Aleluia, então nós temos que estar afirmados na onde? Na rocha. A fé não é de todos, querido. Vai aparecer gente aí falando um monte de coisa, às vezes na tua casa mesmo, né? Um familiar, um parente que chega e tenta te afrontar, mas nós só agora somos de Cristo, querido. Aleluia, agora nós somos de Jesus, meu irmão. Mas nós precisamos ter convicção daquilo que nós somos em Cristo Jesus, meu irmão. Não se deixe levar por vento de doutrina, não se deixe levar por aqueles amigos que na realidade não são amigos, que tentam te seduzir. Aleluia, esteja firme na rocha que é Jesus Cristo, querido. A casa tem que estar edificada sobre a rocha. Salmo 127 fala que em vão vigia o sentinela, querido. Se a casa não estiver ali firmada sobre a rocha, queridos, nossa casa tem que estar firmada sobre a rocha. Nós temos fé, não temos fé? A nossa fé é isso, nossa fé é invisível. Nós temos que entender que Deus está chamando a existência, porque quando chegam as dificuldades, quando chegam as lutas, quando chegam aqueles falsos argumentos, muitas vezes o crente é seduzido. Ele vai embora da igreja, se desvia, volta para o mundo. Toma cuidado, meu irmão, porque existem muitos inimigos da fé. Pastor, mas eles estão lá no mundo, né? Não, às vezes está na igreja, viu? Às vezes estão na igreja. Toma cuidado, amém? Nós estamos numa Santa Ceia. Eu queria trazer esse recado de Deus para a sua vida. Toma cuidado, porque existem muitos inimigos da fé. E nós estamos aqui porque nós cremos, querido, que a fé, ela substancia a provisão de Deus. Nós queremos provisão de Deus, amém? Deus vai providenciar, já chamou existência na minha vida, Deus já chamou existência na sua vida. Sabe aquela situação que você está falando, lá na tua conta, lá no teu banco, lá na tua casa, lá na tua família, Deus já chamou existência, querido. Creia nisso, irmã. Deus já está chamando existência lá na vida do teu marido, Deus já está chamando existência na vida dos seus filhos, Deus já está chamando existência lá no seu trabalho, meu irmão. Aleluia, porque eu quero você, porta que Deus abre, ninguém fecha, e porta que Deus fecha, ninguém abre. Mas creia que se Deus fechou uma porta aqui, é porque Ele tem uma porta muito maior para abrir para você lá na frente, queridos. Aleluia, mas creia na provisão do Senhor. Não vai faltar farinha na panela. Tem algum baiano aqui? Aleluia. Falou em farinha, né? Não vai faltar farinha na sua panela. Não vai faltar azeite, meu irmão, na sua botija, porque Deus é fiel, meu irmão.
Aleluia, Ele é o mesmo ontem, hoje e eternamente. Aquilo que Ele realizou no passado, Ele continua realizando hoje. Ele não mudou, queridos. Ele continua sendo Deus. Deixa o diabo ficar endemoniado, mas Deus continua sendo Deus. Aleluia. Fique esperto, diga para essa pessoa que está do seu lado, fique esperto, irmão. O apóstolo Paulo diz: nós não ignoramos os ardis de Satanás. Eu não ignoro os ardis de Satanás, eu não ignoro os planos dele, eu não ignoro as armadilhas de Satanás, amém? Então temos que ficar espertos, meu irmão, aleluia. Mas que atitudes, pastor, que eu tenho que tomar para receber a provisão de Deus? Que atitudes, pastor? Existem algumas atitudes que nós precisamos tomar aqui nessa noite, para que nós possamos receber essa provisão de Deus, porque nós estamos firmados na fé. Romanos 5:1 fala o quê? Justificados, pois, mediante a fé. Nós somos justificados mediante o quê? A fé. Temos paz com Deus, por meio de nosso Senhor Jesus Cristo. Então, é pela fé que eu e você somos justificados, que não é por outra coisa. Não é porque você é melhor, porque você é mais bonito, porque você tem olhos verdes, não é nada disso. É porque é pela fé. Amém? Não é por nada, é pela fé. Eu não queria dizer isso para você, de repente você estava se achando aí, mas é isso aí, não é você, tá bom? É pela fé. Justificados, pois, mediante a fé, temos paz com Deus. Aleluia. Quais as atitudes, pastor? Primeira atitude, meu irmão. Primeira atitude, versículo 18 de Romanos capítulo 4, fala assim: Abraão esperando ou crendo contra a esperança. Esperando contra a esperança, ele creu, para vir a ser pai de muitas nações. Ele tinha que acreditar, querido. O que é crer contra a esperança? A esperança, ele não tinha algo visível, não tinha acontecido, não tinha sido gerado. Então, aos olhos humanos, não tinha nada. Ele não tinha filho. Tinha lá o Ismael, que não era o filho da promessa. Mas ele não tinha recebido a promessa que Deus tinha falado para ele. Se você for lá ler em Gênesis capítulo 15, você vai ver que ele tem uma conversa com Deus. E Deus fala para ele fala para Deus primeiro: Deus, eu não tenho descendência. Meu descendente vai ser meu servo Eliezer, o Damasceno. E aí Deus fala para ele: não, nada disso. Eu vou te dar descendência, vai sair de você. E aí Deus pega ele e coloca ele para fora da tenda e fala assim: olha para os céus, olha as estrelas, conta as estrelas, Abraão, conta as estrelas, se você puder contar, conta as estrelas, assim será a sua descendência. Ele já tinha tido um papo sério com Deus, querido, e Deus já tinha mostrado para ele como seria a sua descendência, querido. E aqui o texto fala que ele creu contra a esperança. Ele creu contra a esperança, querido. E aqui Romanos capítulo 8, versículo 24 diz assim: esperança que se vê não é esperança, pois como alguém espera aquilo que ele está vendo. Entenderam? Que esperança é essa? Eu sei que o copo de água está aqui, querido. Eu vou esperar o copo já está aqui. Nós só podemos esperar por aquilo que a gente não está vendo. Está entendendo? Nós só podemos esperar por aquilo que Deus já está gerando. Não é porque eu não vejo que nada está acontecendo. Não é porque você não vê que nada está acontecendo. Deus já está gerando aquilo que você não vê. Isso é esperança, querido. E ele estava esperando nisso. Ele estava esperando algo de Deus. Ele sabia, Deus prometeu, Deus vai cumprir. 25 anos, meu irmão, para Isaac nascer. Você tem fé para esperar 25 anos, irmão? Tem aí? Tem fé para esperar 25 anos? Para casar, irmão? Para casar, irmão, tem fé para esperar 25 anos? Tem irmão que não aguenta não, meu. 25 anos, para nascer o Isaac. Isaac significa riso, alegria, sorriso. Quando Isaac nasceu, foi uma alegria, o cumprimento da promessa, querido. Mas entenda bem, querido, nós não podemos, o primeiro tópico é: nós não podemos deixar de ter esperança. Não deixe de ter esperança.
Como é que você pode, qual é a sua primeira atitude para viver a provisão de Deus? Não deixe de ter esperança. A esperança que se vê não é esperança, queridos. Esperar por algo que está aqui não é esperança. Eu creio em algo que eu já não é esperança, porque a gente não vive pelo aquilo que a gente vê. A gente não vive por vista, mas a gente vive por fé. Amém? Diga para essa pessoa que está do seu lado: você vive por fé, meu irmão. Viva pela fé. Diga para ele: viva pela fé, meu irmão. Viva pela fé, irmão. É difícil chegar lá na conta no banco, lá está negativo, está vermelho, mas diga para o teu irmão: viva pela fé, meu irmão. Viva pela fé. Porque eu vou dizer uma coisa para você: quando a gente tem dinheiro na conta, dá maior segurança, queridos. Eu sei que tem gente que tem bastante, né? E quando a gente tem dinheiro na conta, quando você não está no cheque especial, e você tem bastante dinheiro na conta, te dá uma segurança, cara. É assim, você se sente mais confiante, do que quando você não tem nada e você está no cheque especial. Isso é uma realidade. Porque você sabe, se você der uma dor de barriga, você vai lá e tira o dinheiro e faz o que você tem que fazer. Se o filho ficar doente, você leva no melhor hospital. Agora, quando você não tem, meu irmão, isso é esperança. É esperar naquilo que você não tem. É saber que o Deus vai mandar a provisão, quando você olha assim para um lado, você não vê nada, você olha para o outro, não vê nada, você olha para trás, não vê, você olha para frente e vê: meu Deus, de onde vai vir, Senhor? Creia, é como uma pequena nuvem, do tamanho da mão de um homem. Aleluia! Deus vai fazer chover, meu irmão. Deus vai fazer chover. Deus vai fazer chover. É como essa pequena nuvem, querido, do tamanho de uma mão de um homem. Parece que não é nada, é insignificante, mas olha os sinais. Deus já está nos dando sinais, querido. Ora cadarabassuri andarabás. Creia, porque o Hernandes Dias Lopes, ele fala algo tremendo. Ele diz assim: pior que a crise é a conformação com a crise. Não podemos nos conformar também. Tem pessoas anestesiadas com esperança morta, com sonhos sepultados na cova das impossibilidades. Nós não podemos também nos conformar, querido. Nós temos que, o pastor Damião até pregou na quinta-feira, ele falou sobre isso, sobre a nossa ação. Amém? É a nossa ação, querido. Nós temos que tomar um posicionamento, querido. Porque Deus, ele não age, Deus, ele... Não entende, acho que eles não sabem, pastor. Deus, ele não age, Deus, ele... reage. Fala assim: Deus, ele não age, Deus, ele... reage. Deus, ele vai reagir à nossa oração, do feto lá que eu falei para você, ou da maneira que você ora deitado em pé, sentado, agachado, de joelhos, mas Deus reage. Quando você vai e leva o currículo e deixa lá, porque o currículo, ele não vai sozinho. Não sei se já te avisaram, né? Já avisaram para você que o currículo não vai sozinho? Que Deus é Deus, eu sei que Deus põe um currículo na gaveta do cara lá, mas é demais, né, irmão? É demais também querer isso. Então, pelo menos lá nós temos que levar, né? Pelo menos a gente tem que deixar lá, a gente tem que falar com alguém, a gente tem que falar. O pastor Damião falou: você tem que pedir, né? Ele falou naquele: você tem que pedir. Peça. Amém, queridos? Porque Deus vai usar pessoas para nos abençoar, queridos. Está vendo esse irmão que está do céu? De repente Deus vai usar ele para te abençoar aí, ó. De repente a provisão está aí, ó, do lado. Aí você está aí pensando: Senhor, de onde vir? Vem de trás, de frente, de cima, de baixo. Deus é Deus de provisão, querido. Ele usa quem Ele quer para nos abençoar, meu irmão. Aleluia. Aplauda o Senhor por isso, meu irmão. Aleluia, glória a Deus. Hebreus 10, 35 diz assim, ele fala assim: não desconsidereis a vossa confiança, porque ela tem grande galardão. Não desconsidere a sua confiança. Às vezes você fala: poxa, pastor, minha fé é do tamanho de um grão de mostarda. É essa mesmo que Deus vai usar, meu irmão.
É essa fé do tamanho de um grão de mostarda que Deus vai usar. Não desconsidere, ele fala, Hebreus 10:35 fala, não desconsidere a sua confiança, porque ela tem grande recompensa. Porque você necessita do quê? De um pouco de paciência, para que depois de haver desfeito a vontade de Deus, possais alcançar a promessa. Versículo 37 diz, e aquele que há de vir virá, não tardará. Mas o justo, ele vive pela fé, e se ele se arrepender, se ele olhar para trás, minha alma não tem prazer nele. Ele fala, mas nós não somos daqueles que retrocedem para a perdição, mas nós somos da fé. Nós somos da fé, meu irmão. Nós somos da fé para alcançar aquilo que Deus tem prometido para nós, querido. Não vamos retroceder, não vamos olhar para trás, mas vamos, porque nós somos da fé. Diga para ele com fé, meu irmão, você é da fé, acredita, queridos, aleluia, você é da fé, e aqueles que é da fé não retrocede, porque Deus não se agrada daquele que volta para trás, queridos. Hebreus capítulo 10, 35 até o 39, você vai ler isso depois. Deus, ele não se agrada de quem volta, quem olha para trás. Filipenses capítulo 3, 13, aqui que o apóstolo Paulo fala, não que eu tenha alcançado a perfeição, mas uma coisa eu faço, esquecendo-me das coisas que para trás fico, eu estou avançando para aquela que estão adiante de mim, eu prossigo para o alvo da soberana vocação que é em Cristo Jesus. Passou, meu irmão, bola para frente, olha para frente, vamos lá, vamos marchar, vamos lutar, vamos caminhar, vamos correr. Aleluia. Tem um texto em Jeremias, vamos ler aqui, deixa eu ver se eu acho aqui para vocês. Capítulo 5 diz assim, se você não quiser ler, não precisa. Se te fatigas correndo com os homens que vão a pé, como poderás competir com os que vão a cavalo? Se em terra de paz não te sentes seguro, que farás na enchente do Jordão? Olha só, se nós nos cansamos correndo com aqueles que vão a pé, como será que nós vamos competir com os que estão indo a cavalo, querido? Nós temos que estar andando com aqueles que estão a cavalo, querido. Amém? Se a gente não consegue nem caminhar, quanto mais andar a cavalo, ele está falando. Se em terra de paz não se sente seguro, o que fará no tempo da enchente? Se nós estamos num tempo de paz, a gente não consegue crer em Deus, não consegue ter fé, não consegue caminhar, não consegue andar com o que estão a cavalo, como que vamos fazer no tempo da tribulação, queridos? No tempo da angústia? Então, não deixe de ter esperança. Primeira atitude. Segunda atitude, não deixe se vencer pelas dificuldades. Vamos andar com os que estão a cavalo, amém? Vamos? Quem quer andar com aqueles que estão a cavalo? Andar com aqueles que estão a cavalo, querido. Diz que, e significa o quê? Ir além das possibilidades, ir além do natural, ir além daquilo que nós mesmos achamos. Poxa, quando a gente chega lá, a gente fala, meu Deus, eu não acredito que eu conquistei isso. Aleluia, mas tudo tem um começo, queridos. 2 Tessalonicenses capítulo 1, versículo 2, fala assim que a fé, ela pode aumentar muitíssimo, sobremaneira. Então como é que nós temos que fazer? Se você não alcança a fé do teu irmão, peça para Deus, porque você pode chegar na fé dele. Porque essa fé não foi reservada só para ele. A fé, ela cresce sobremaneira, queridos. A fé, ela vem pelo ouvir o que? A palavra de Deus. Então não se deixe vencer pelas dificuldades. Procure ser melhor do que os seus mestres. Amém? Procure ser melhor do que os seus pais. Procure ser melhor do que os seus professores. Aleluia, é isso que nós temos que fazer. Nós não podemos nos deixar vencer pelas dificuldades, porque dificuldade existe. E a Bíblia fala, né? No mundo teremos somente rosas. Não é isso? Não? Não está na Bíblia? No mundo você vai ter somente rosas. Você vai escolher rosas vermelhas, rosas amarelas, rosas azuis.
Não é não? João 16:33 fala o quê? No mundo tereis aflições, mas tende bom ânimo, eu venci o mundo. Você pode glorificar Deus por isso, porque Ele venceu por nós, querido. Foi Jesus que venceu, aleluia, foi Ele que venceu, querido. Então no mundo nós temos dificuldades, claro que teremos. O inimigo se levanta, o apóstolo Paulo tinha também. Lá em Filipenses 4 ele fala que ele sabia, ele já tinha experiência. Filipenses 4:12, o apóstolo Paulo fala: eu já tenho experiência de ter fartura e de não ter nada, de ter abundância e passar necessidade. Mas ele fala no versículo 13, aleluia, ele diz o quê? Todo mundo sabe aí, né? Posso todas as coisas naquele que me fortalece. Não é problema você passar dificuldade, todo mundo passa. Há momentos na vida que nós passamos dificuldades, querido. Mas nós temos que entender que nós podemos todas as coisas naquele que nos fortalece. Jesus nos fortalece, meu irmão. Ele que nos fortalece. O poder de Deus em nós, aleluia, nos torna gigantes. Nos faz ultrapassar os limites, nos faz ultrapassar as barreiras, nos faz quebrar as cadeias, porque Ele nos fortalece. O seu poder em nós que nos fortalece. É o que está em 2 Coríntios 10:4. As armas da nossa luta, elas não são carnais, mas elas são poderosas em Deus para destruir. Elas são poderosas em Deus para quê? Para destruir as fortalezas. Destruir, meu irmão, é quebrar. Até abri o culto aqui na quinta-feira e falei: Deus vai quebrar tudo. Pede para Deus: Senhor, quebra tudo, Senhor. Quebra tudo, Deus, na minha vida. Quebra tudo, Senhor. Essas armas que Deus tem te dado, igreja, tem dado para nós, elas são poderosas em Deus para destruir, para quebrar as fortalezas. Então não deixe essas fortalezas se levantarem contra você. Não deixe, porque Satanás ele se levanta contra nós. Mas Mateus capítulo 16, versículo 18 diz o quê? Que as portas do inferno não podem prevalecer contra a igreja do Senhor Jesus. Não pode prevalecer. Aleluia. 1 João 4:4 fala o quê? Maior é o que está em nós do que aquele que está no mundo. Glorifica a Deus por isso, meu irmão. Maior, diga assim para as pessoas: maior, é o grandão, Ele é o grandão, Ele é o maior. Já imaginou? Deus mandar aquele anjo, 3 metros de altura, é assim, querida, com as suas asas, maior é aquele que está em nós, maior é aquele que está em você, meu irmão. Maior é aquele que o Senhor, maior é aquele Senhor que nós servimos, maior é o nosso Deus, maior é o nosso Deus. Antes de eu falar, tu cantava sobre mim. Tu tens sido tão, tão bom pra mim. Antes de eu respirar, sopraste tua vida. Tem sido tão, tão bom